Olá, eu sou Antônio Carlos Tressino e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre trabalho escravo. E eu peço licença para ler a questão do nosso telespectador para nós conversarmos a respeito do tema de hoje. Diz assim: de acordo com os dados do Ministério Público, as denúncias de pessoas trabalhando em condições análogas à escravidão mais que dobraram no Brasil em 11 anos. Antônio, qual a visão espírita do trabalho escravo? Olha, companheiros, a doutrina espírita era bem clara ao dizer que todos nós somos iguais perante Deus e todos nós temos os mesmos direitos. Ninguém é melhor do que ninguém. Só que nós, às vezes, por imperfeição, incorremos em alguns erros, ou seja, nos deixamos levar pelas tendências que nós trazemos de outras existências, muito materialista ainda, e às vezes tendo o poder em mãos, nós usamos o nosso semelhante para satisfazer as nossas necessidades materiais, ou seja, trabalhar para nós gratuitamente e para nós enriquecermos. E isso, trazemos esses resquícios do passado, reencarnamos para superá-los, mas alguns conseguem, outros não conseguem. Muitos conseguem vir reparar esse erro auxiliando, auxiliando outras instituições de caridade, levando lenitivo para quem necessita, mesmo sem ter condições financeiras. Ele consegue auxiliar e se doar para o próximo, ou seja, ele está, de certa forma, fazendo um trabalho gratuito, sem segundas intenções, sem interesses financeiros ou interesse de ter alguma coisa em seu proveito próprio, ele passa a trabalhar para o semelhante, ou seja, fazendo a caridade, trabalhando em instituições de caridades, instituições onde ali estão pessoas que não conseguem sobreviver sozinhas, precisam da ajuda de outras criaturas, então ele vai até esses locais, ele auxilia como voluntário, de acordo com a sua profissão, ele faz aquilo que ele sabe fazer para levar um lenitivo, levar um bem-estar para aquelas criaturas que ali estão e não têm condições de sobreviverem sozinhas. Ele está, de certa forma, trabalhando voluntariamente, trabalhando gratuitamente para os necessitados. E dentro desses necessitados que ele está ajudando, poderá ter alguns daqueles ao qual ele prejudicou em outras existências, ou seja, criaturas que ele usou como escravo em outras existências, hoje ele está reparando isso, auxiliando essas criaturas gratuitamente. Outros não tem, por um motivo ou outro, não faz esse tipo de tarefa, às vezes por necessidade, às vezes, vão buscar trabalhar para outras criaturas para obter bens financeiros. E às vezes vai trabalhar para pessoas poderosas, ricas poderosas, esses latifundiários, que acabam por serem locais muito distantes das grandes cidades, não tem uma fiscalização constante, acabam usando esses funcionários como escravos. Ou seja, ele contrata a pessoa, combina um salário com essa pessoa, só que tudo que ele dá para essa pessoa sobreviver, ou seja, alimentação, vestimentas, todo o benefício que ele dá, ele cobra. E chega um determinado momento que esse funcionário ele não tem mais nada para receber, ele deve para o patrão, e o patrão não deixa ele sair de lá enquanto ele não paga. E ele não, o salário dele não dá para pagar as suas dívidas, porque ele precisa continuar sobrevivendo. Ele acaba trabalhando gratuitamente, ou seja, trabalhando, tendo um trabalho escravo, participando de um trabalho escravo. E isso a doutrina vem nos mostrar também que não é correto. Então, o que explicar? Por que aquela criatura está passando por isso? Se é uma criatura honesta, trabalhadora, está buscando recursos para sobreviver e levar uma melhoria para a sua família. Porque, de certa forma, ele está reparando seus erros do passado. No passado, talvez ele tenha sido um senhor de escravos e hoje ele está passando uma situação semelhante por um determinado tempo, que ele não vai ficar a vida inteira ali, fica de determinado tempo, para ele perceber o mal que ele causou a outras criaturas, porque a sua consciência está mostrando isso para ele. Hoje ele não lembra porque é colocado um véu. Mas a consciência lá no fundo ele sabe, né? Então quando ele está emancipado, está no mundo espiritual durante o sono físico, ele sabe por que ele está passando por aquilo e que por aquilo ele está de certa forma reparando, resgatando erros que ele cometeu no passado, adquirindo aprendizado. E isso vai chegar um momento que terá um término, como nós vemos sempre acontecer, que as autoridades chegam até esses locais e libertam essas pessoas para que elas possam viver a sua vida normalmente, como sempre viveu.
Mas ela passou um determinado tempo ali e ela sente que aquilo não é bom. Então ela passa também a ter uma outra compreensão em relação ao semelhante. Ela vai dar mais valor ao semelhante, vai buscar auxiliar o semelhante quando necessário, quando esse semelhante estiver necessitado. Então ela vai mudar o seu comportamento e a sua visão de vida. Aquele que causou isso, ele vai ter que reparar esse erro, ele vai ter que resgatar isso. Às vezes ele começa a resgatar já nessa existência e às vezes não. Às vezes ele desencarna, vai chegar no mundo espiritual, vai se conscientizar do seu erro novamente, vai pedir uma nova oportunidade, vai reencarnar numa situação difícil para poder, de certa forma, sentir na pele o que ele fez o outro sentir, escravizando o outro, até ele perceber que ele precisa também mudar as suas atitudes, mudar a sua forma de agir com o seu semelhante. E passa a agir de uma forma melhor, ou seja, a pensar também no semelhante. Então Deus não está castigando aquele que, de certa forma, foi escravizado e está dando oportunidade para aquele que está escravizando. Ou seja, Deus está dando oportunidade para todos. Aquele que passou por essa situação, ele teve a oportunidade de perceber que aquilo não é bom, então ele vai mudar as suas atitudes. Aquele que escravizou, ele vai perceber que está errado e vai buscar reparar isso de uma outra forma, se não nessa existência, numa outra existência, porque faz parte do nosso progresso. Aquele que reencarnou, com o propósito de reparar o erro, e conseguiu reparar auxiliando, levando o lenitivo para outras criaturas, trabalhando como voluntários, não medindo esforços para auxiliar aqueles que necessitam e não têm condições de se manterem sozinhos, ele estará também reparando, ou seja, todos nós estamos tendo oportunidades. Então a doutrina espírita nos mostra que Deus não castiga nenhum de nós, que tudo que nós passamos é uma necessidade nossa para evoluirmos, é uma necessidade espiritual, é que nós vemos somente o momento atual. Nós, quando estamos encarnados, estamos em vigílias, ou seja, estamos acordados, nós nos lembramos somente dos nossos momentos atuais, de alguns anos. Se pegarmos lá na nossa infância, muitas coisas nós não nos lembramos, né? Mas aquilo que é principal, nós nos recordamos disso, mas nós não conseguimos nos recordar da nossa vida espiritual, da nossa passagem espiritual em outras encarnações. Por isso que às vezes nós achamos que Deus está nos castigando, achamos que estamos sofrendo injustamente. Deus não castiga ninguém e nós não sofremos injustamente. Nós passamos por situações necessárias para nós evoluirmos, para nós adquirirmos experiência e crescermos. Então Deus está dando oportunidades para todos nós, independente da situação em que estivermos passando. É a oportunidade que Deus está nos dando para nós nos lapidarmos, para nós nos melhorarmos. Tudo que nós passamos é necessário para o nosso progresso, para a nossa evolução. Ninguém reencarna para ser escravo. Ninguém reencarna para ser senhor de escravos. Passamos por determinadas situações, mas nós vamos superar isso. Mesmo aquele que está hoje passando por essa situação de sofrimento, um dia encontrará a paz, porque o sofrimento é físico. Aquele que está errando, um dia vai perceber o seu erro e vai mudar também e vai resgatar isso de uma forma ou de outra. Ele vai pedir para resgatar por vontade própria, não é imposição de Deus também. Deus nos dá as ferramentas e nós precisamos usá-las da forma correta. E que é a forma correta? Entendendo o porquê da nossa existência, entendendo o porquê de passarmos por determinadas situações e entendermos que só o amor vai fazer com que nós encontremos a paz e encontramos o paraíso. E o amor é fazer o bem para o nosso próximo, desejar o bem do próximo e levar um lenitivo para aqueles que estão sofrendo e procurar trabalhar as nossas imperfeições. Aí nós estaremos evoluindo. É o que a doutrina coloca, cada um segundo as suas necessidades para a sua evolução e para o seu crescimento. Tá bom, companheiros? E se você gostou, dê um like, se não gostou, dá um dislike também. Faça comentários, comente, diga o que você achou e se tiver outras dúvidas também, coloque as suas dúvidas para que nós possamos estar trocando e estudando junto a doutrina espírita. Agradeço a atenção de todos e até a próxima. Tchau, tchau.